Bom, é muito comum que, ao contar a história de Davi e Golias, a gente acabe focando quase que inteiramente na coragem do combatente menor, né? E, claro, na precisão daquela pedra. Com certeza. A narrativa clássica sempre glorifica a audácia, sabe? Exato. Mas, tipo, se a gente aplicar essa mesma lente para a dinâmica do mundo dos negócios, para a inovação corporativa, a mecânica da coisa muda totalmente de figura. Ah, sem dúvida. Muda bastante. Pois é. No mundo real, Golias não perde a batalha porque o Davi tem uma funda mágica ou um talento sobrenatural. O Golias perde, bom, porque ele é pesado demais, ele é engessado pela própria armadura, sabe? Lento demais para conseguir se virar a tempo de ver a pedra chegando. Essa é uma analogia muito boa, de verdade. Obrigada. Então, hoje a nossa análise aprofundada vai entrar de cabeça justamente nesse fenômeno. A nossa grande missão aqui, quem acompanha a gente já deve imaginar, é examinar notas, citações e estudos de caso para desconstruir essa ideia do gigante invencível. Provar por que as startups não devem se intimidar com corporações colossais dominando um setor. O mito da invencibilidade corporativa ignora uma coisa fundamental, que é a própria física organizacional, digamos assim. Como assim física organizacional? Bom, grandes empresas não são geridas por pessoas incompetentes ou sem visão. O cerne do problema, na verdade, é estrutural. Entendi. Uma corporação que domina o mercado é, por natureza, avessa ao risco. Ela desenvolve processos muito pesados para proteger o que ela já conquistou, sabe? O que deixa ela incrivelmente míope em relação a nichos emergentes. Fica cega para o que está surgindo, né? Exatamente. O paradoxo da inovação é que as novas tecnologias nunca parecem grandes o suficiente ou lucrativas o suficiente no começo. Pelo menos não para justificar a atenção de uma máquina que precisa gerar bilhões de dólares por trimestre. E é justamente aí que abre a brecha. Nossa, e isso nos leva direto para um ponto cego que parece se repetir em quase todas as décadas, que é o ponto cego da arrogância corporativa e do apego ao status quo, né? Esse é um padrão clássico. O mercado tá cheio de casos de executivos de altíssimo escalão que olharam bem na cara de uma tecnologia disruptiva e, tipo, deram risada. Chamaram a inovação de modismo ou até de brinquedo. O caso da Blockbuster em 2008 ilustra isso perfeitamente. Nossa, o caso da Blockbuster é emblemático. Demais. Em pleno 2008, o CEO da Blockbuster declarou publicamente que a Netflix e a Redbox não eram concorrência. Ele disse que eram só modismos, que não operavam no verdadeiro negócio de locação de vídeos. E bom, a gente sabe o resultado. A Blockbuster faliu de forma espetacular e a Netflix passou a valer mais de 60 bilhões de dólares. E essa declaração do CEO da Blockbuster revela uma falha profunda na compreensão da própria empresa, sabe? A liderança achava que o negócio principal deles era a logística de administrar lojas físicas. Tipo, gerenciar fita e DVD nas prateleiras. Exato. A Netflix entendeu que a necessidade humana básica ali não era ir até uma loja com luz fluorescente, mas sim ter acesso ao entretenimento no conforto de casa. E tem mais um detalhe invisível aí. Qual? Trent corte do lucro da Blockbuster vinha das multas por atraso. A inovação da Netflix canibalizava a principal fonte de dinheiro deles. Então a arrogância, muitas vezes, é só um escudo psicológico para proteger um modelo de receita que está prestes a desmoronar. Uau, isso faz muito sentido. E essa dissonância, tipo, de não entender o verdadeiro negócio, não é exclusividade da nossa era digital. Se a gente voltar no tempo, a Western Union era a gigante absoluta dos telégrafos. E quando ofereceram a patente do telefone para eles, por um valor que hoje seria troco, eles recusaram. Recusaram sumariamente. Sim, e ainda perguntaram que utilidade a empresa poderia ter para um mero brinquedo elétrico. O telefone, um brinquedo elétrico. E a indústria do entretenimento fez o mesmo. A 20th Century Fox rejeitou a relevância da televisão. A clássica história da Fox. Eles disseram que as pessoas iam se cansar de ficar olhando para uma caixa de madeira todas as noites. Eles avaliaram a invenção através da métrica errada, né? A TV inicial tinha uma imagem péssima comparada ao cinema, mas a Fox ignorou uma nova métrica,
a conveniência imbatível. Consumir entretenimento de pijama no sofá de casa. Essa questão de aplicar métricas antigas a tecnologias novas é o epicentro do erro estratégico. Para a Fox, a qualidade da experiência, a tela grande, o som, era inegociável. Quando uma tecnologia disruptiva surge, ela quase sempre é inferior nessas métricas tradicionais, sabe? Como a TV perdia na qualidade audiovisual, ela foi descartada. Mas o consumidor estava mais do que disposto a sacrificar um pouco dessa qualidade pela gratificação imediata. Mas olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui para criar um embate. Porque, faz muito sentido rir do telefone hoje. Mas, naquela época, será que a arrogância da Western Union não era apenas uma falha de imaginação? Como é que essas mentes brilhantes não conseguem ver o óbvio? É uma ótima pergunta, mas a resposta exige separar a inteligência individual da estrutura corporativa. Não falta intelecto na diretoria. O que existe é um apego profundo ao formato que fez eles ricos. Ah, entendi. Ficam presos no que deu certo. Isso. O sucesso prolongado cria um modelo mental rígido. O telégrafo deixava um registro impresso, que era vital para bancos, governos. Quando os executivos ouviram uma voz inconstante saindo de um fio, soou informal, trivial. Daí o rótulo de brinquedo. Quer dizer, as empresas tendem a olhar para o futuro usando sempre as lentes do passado, né? O que gera aquela dificuldade de prever a escala e o uso pessoal das coisas. Em 1943, o presidente da IBM, o Thomas Watson, previu um mercado mundial para talvez 5 computadores. 5 computadores para o mundo todo? Exatamente. Mas aqui eu acho justo fazer uma ressalva importantíssima. Os computadores naquela época não eram notebooks fininhos, eram máquinas do tamanho de prédios, custavam fortunas, exigiam doutorado para operar. O Watson não era estúpido, ele só não previu a miniaturização. É como alguém dizendo que não precisamos de encanamento interno porque todo mundo já tem um balde muito bom para buscar água no poço. É a extrapolação em linha reta, né? A IBM operava no limite tecnológico, com contratos massivos. Visualizar isso fragmentado para uso doméstico exigia um salto que o modelo deles não incentivava. Mas aí que tá. Se o erro do Watson, nos anos 40, é compreensível pelas limitações físicas, a declaração da Digital Equipment Corporation em 1997 é injustificável. Eles afirmaram que ninguém tinha motivos para querer um computador em casa. Em 97? É chocante. Chocante. Porque a Apple já tinha sido fundada por volta de 76 e lançado produtos de sucesso no final daquela década. A Digital Equipments perdeu uma janela de 20 anos de sinais óbvios do mercado. Esse é o dilema do inovador. A DEC dominava o mercado de mini-computadores para empresas, com margens de lucro gigantes. O mercado inicial da Apple oferecia margens menores. A estrutura financeira da DEC não permitia alocar bons engenheiros para algo que dava menos dinheiro. A cegueira não é visual, é contábil. Exato. E o mesmo aconteceu com a Microsoft e o iPhone. O ex-CEO da Microsoft desdenhou do iPhone dizendo que era muito caro, que as pessoas não iam querer e que empresários não usariam porque não tinha teclado físico. Ele deveria estar mais bem informado, pois já tinha os sinais da Apple dando certo. A obsessão pelo teclado físico. É muito doido pensar nisso. Mas, é chocante ver isso acontecendo no mundo do software. A gente até espera que indústrias pesadas, de manufatura, sejam lentas. É difícil mudar uma fábrica de locomotivas, né? Mas como gigantes do software, empresas que deveriam ser ágeis cometem o exato mesmo erro. É pura teimosia. A inércia no mundo digital expõe que a lentidão corporativa não depende do peso físico do produto. Ela depende da rigidez da receita. Da estrutura de como entra o dinheiro. Perfeito. Os profissionais de tecnologia operam imersos em métricas que recompensam manter o estado atual. A inovação real exige sacrificar o lucro garantido de hoje por uma aposta no amanhã. Quase nenhum conselho de administração quer autorizar o canibalismo do próprio produto de sucesso. Nossa, e os relatos sobre isso são pesados. A Motorola, por exemplo, eles tinham um baita domínio, mas perderam a oportunidade dos MP3 compactos, tipo o Nano da Apple. A resposta deles foi, e eu cito de forma adaptada, que se dane o Nano, quem ouve 1000 músicas. Falharam feio na leitura de comportamento, né? Demais.
E a Microsoft contra o Google. O mesmo ex-CEO da Microsoft chegou a dizer que o Google não era uma empresa de verdade. A Nintendo também perdeu totalmente o bonde dos jogos para celular e tem o caso da televisão de novo. As grandes redes de TV aberta. Isso. NBC, ABC, CBS foram pegas de surpresa pela Netflix. A Netflix capturou uma base gigante de assinantes, receitas enormes, começou a ganhar Emmys e Oscars e chegou a ter um orçamento de 6 bilhões de dólares só para conteúdo original. O interessante das redes de TV é que os profissionais de dentro focaram no modelo de transmissão deles. Eles não enxergaram para onde o mercado estava indo. A Netflix, silenciosamente, mudou toda a infraestrutura de consumo de conteúdo. E isso afeta até o software corporativo. O Tom Siebel, que tinha uma gigante de software que foi comprada pela Oracle, não achava que a Salesforce sobreviveria. Ele achava que a Microsoft ia esmagar eles no mercado de CRM. E hoje, a Salesforce vale mais de 60 bilhões de dólares. O que mostra que até os especialistas falham em ver a virada do mercado. Pois é, o que nos direciona para as entranhas de estudo, a anatomia da lentidão. Se os líderes falham tantas vezes, o que está acontecendo nos bastidores? O material da nossa análise aponta que não é falta de conhecimento, mas uma aversão extrema ao risco, né? Exatamente. As grandes corporações são letárgicas não porque elas querem falhar, longe disso, mas porque os processos delas exigem testes exaustivos para evitar qualquer risco à marca principal. Como o caso da Jaguar, em 2015. O chefe de pesquisa e desenvolvimento disse que eles não queriam construir um robô que entregue mercadorias de um ponto A para um ponto B. Recusaram o foco em veículos autônomos e agora a Jaguar luta de forma agressiva para tentar alcançar a Tesla nas tecnologias autônomas. É o instinto de preservação que acaba causando a própria queda. Zia corporativa de forma perfeita. O McDonald's com o McAfee contra a Starbucks. A Starbucks já estava dominando a cultura do café nos Estados Unidos, mudando a relação das pessoas com a bebida, e o McDonald's demorou 15 anos a mais para entrar no mercado americano com o McAfee. 15 anos é uma eternidade nos negócios. Uma eternidade. E o motivo? Ficaram testando o formato na Austrália por quase 10 anos antes de decidir levar para os Estados Unidos. Olha, ficar 10 anos testando café na Austrália é como passar uma década inteira escolhendo a roupa perfeita para ir a uma festa e, quando finalmente chegar, descobrir que a festa acabou e a Starbucks já limpou o salão. Nossa, perfeita a colocação. E esse é o ponto crucial para quem tem interesse em liderança ou empreendedorismo. Essa aversão ao risco extrema, que cria uma década de testes em laboratório, é exatamente a brecha por onde as startups entram e trazem valor novo ao mercado. Bom, amarrando todas essas ideias e chegando no final do nosso material de hoje, a grande lição, baseada nas fontes que a gente dissecou, é dupla. Primeiro, empreendedores não devem de forma alguma se intimidar com concorrentes gigantes, porque a grandeza gera lentidão e gera pontos cegos. Mas também tem o outro lado, né? Sim. O segundo ponto é não ser arrogante, presumindo que as grandes empresas nunca vão se adaptar. Não presuma que eles têm todas as respostas, mas também não ache que eles nunca serão uma ameaça se finalmente acordarem. Exato. E olhando para essas histórias todas de gigantes caindo pela própria arrogância, a verdadeira pergunta para quem está ouvindo refletir não é se os líderes do passado erraram, mas sim de quais inovações e supostos modismos as gigantes intocáveis da tecnologia de hoje estão rindo em suas salas de reunião nesse exato momento e que poderão ser a ruína delas amanhã. Uau! É uma reflexão incrível e um ótimo ponto para a gente deixar no ar, uma projeção que desafia o que a gente entende por dominância hoje em dia. Queria muito agradecer por esse mergulho nessas fontes fascinantes e para quem está acompanhando a nossa análise, fica o convite para continuar explorando como as engrenagens da inovação realmente funcionam. Até o nosso próximo encontro.